Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo aqui dentro do canal. Seja o conteúdo existente na parte de aprendizado, ou também os conteúdos que são gerados aqui diariamente na parte de análise, seja análise especial, 2 vezes por semana, terça e quinta. Hoje teve uma análise especial da Rap Vida. Também tem as análises diárias, que tem ali o radar do mercado, uma live todos os dias a partir das 10h45, e análise de fechamento após o encerramento de cada pregão. Tem ainda uma análise que eu comecei no último domingo, que é o radar da semana. Para você se inscrever é simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Na parte também inferior desse vídeo vai ter o botão de se inscrever facilmente para deixar aí o sino das notificações também ativado e receber as notificações. Para você também receber notificação de recomendações de compra e venda, carteiras de ações semanal, mensal e informações relevantes durante o pregão, números principais do índice do dólar para o pregão, para day trade, e também o giro de abertura para possível day trade nos principais ativos do Ibov, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular ou no seu desktop, principalmente no seu celular, que vai ter o acesso depois pelo desktop. Ele está disponível para iOS e para Android. O link de acesso direto à loja da Apple e do Google está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso aí completo ao aplicativo durante um determinado período, ao conteúdo completo do aplicativo. Seguimos com o Ibovespa aí no movimento de subida. Vou falar sobre do Ibov, futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3 e uma série de ativos que eu separei aqui para serem comentados nesta análise, como por exemplo falar aqui de Prio 3, Alpa 4, VVAR3, Ciel3, LRN3, FLRY3, CPLE6, LAME4, ELET3 e B3SA3. Muitos ativos, então vamos lá, começando pelo Ibovespa. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leituras do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Temos o Ibov com candle de indefinição, seguindo no movimento de subida, por enquanto não voltando para baixo desse patamar aqui, segue dentro do seu processo de movimentação para cima, um movimento de alta, expectativa ainda continua para cima. O primeiro sinal para se ter algum movimento para baixo, quebrar a sequência de movimentação para cima, que é das mínimas ascendentes, é justamente perder a mínima do pregão de hoje, 98.860. Mas o sinal mais que reforça um pouco mais uma perda de força é fazer isso aqui. Depois de ter testado 100 mil pontos, entrou ali uma pressão vendedora. Se voltar para baixo dessa região aqui do topo anterior, que seria na faixa dos 97.645 pontos, reforçaria um pouco mais a chance de ter algo mais para baixo e, consequentemente, enfraquecendo a tendência de alta de curto prazo. Futuros. Gráfico de 60 minutos no mini índice. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se ela for útil a análise para você. Força, fraqueza para cair, começou forte, mas aí volta forte para baixo, perde o fundo ascendente, volta para baixo aqui, brigando com o primeiro, voltou para baixo desse nível aqui, ó, do topo anterior. E aí está brigando para ver se volta para cima. Quando eu falo brigando, tenta voltar para cima, não consegue, tenta voltar para cima, não consegue, inclusive dá média móvel exponencial de 13 períodos. Está aqui, ó. Desta forma, o que fica pelo menos aqui para mim mais evidente, no sentido de se buscar a operação de compra de day trade a partir do próximo pregão, é ter aqui uma abertura para cima dessa faixa de preço por volta dos 99.440 e passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos vai ficar mais claro toda essa região de 99.440 até um patamar aqui que tem topos anteriores, fundo anterior, joga aqui para trás, mais fundo anterior. Então, é uma região aí de 440 até um patamar de 99.535. Uma faixa de 100 pontos aqui de zona de resistência. Abriu para cima dessa região e passou a gerar sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, foco em compra. Abriu para baixo, perdendo essa zona aqui de suporte, foco maior em buscar a operação de venda, melhor ainda se for através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo, pelo menos de 99.195. Então essas seriam as alternativas que eu vejo para o mini índice para o próximo pregão em termos de planejamento de operações aí de compra de day trade ou de venda de day trade.
Dólar no dia de hoje, lá embaixo, volatilidade forte, primeiro foi lá para cima, volta para baixo, perde os mínimos aqui e está terminando o pregão mais num candle de indefinição. 0 a 0 nesse momento, brigando para ver se sustenta acima ou não da média. Dólar ficando indefinido, mais indefinido aqui nesse momento. Tem um sinal ali no gráfico semanal de um topo descendente. Está dentro de um movimento de correção do gráfico mensal, que pode ser inclusive um movimento lateral, que eu já mencionei inclusive até no radar do mercado, radar da semana, comentei também hoje no radar do mercado. E olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, focando um pouco mais no day trade, observe o que aconteceu. Veio lá embaixo, vai fazendo algo parecido com o ombro, cabeça, ombro invertido. Como é que eu confirmo isso aqui? Rompendo principalmente isso aqui, ó. Principalmente isso aqui, gerando pivô de alta no dia 60. Seria uma confirmação do ombro, cabeça, ombro invertido e aumentaria a probabilidade de a gente ver o dólar lá buscando uma região mais lá para cima, que seria lá por volta dos 5.498,5. Nesse momento, encontra-se em cima do nível de suporte ali de fundos anteriores, região aqui por volta dos 5.342,50. O mercado abriu para baixo aqui para baixo, proporcionando sinalizações mais para buscar a operação de venda. Volta a gerar um sinal de alta, foco em buscar a operação de compra. Está nesse momento dentro do movimento de baixa. Abriu caindo e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 a 85 minutos para baixo dos 342,5. Eu focaria mais em buscar a operação de venda. Vem para baixo desse patamar, ou fica aqui mesmo de lado, ó, fica aqui de lado, para baixo 342,5, gera pivô de baixo, foco maior em buscar a operação de venda. Abre caindo, tenta subir, baixa nos 342,50. Precisa bater exatamente no valor, mas sinalizações de topo descendente para baixo desse patamar, foco em buscar a operação de venda de day trade. Abre para cima, vem aqui forte para cima, principalmente desse nível aqui de preço. Ó. Abre para cima e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, acima dessa região dos 342,50, melhor ainda até um pouco mais para cima dos 350. Seguindo agora para as ações, PTR4 no dia de hoje, engolfo de baixa, queda aí de 2,16%. Então o ativo segue ali com o movimento foi mais travado para cima e agora fica também o movimento mais travado para cair. Gerou essa máxima, está voltando aqui para baixo, tinha fechado levemente ali para cima, não consegui sustentar. Não vejo ainda alternativa de compra, de retorno para a compra de swing trade ainda nessa ação. Vejo um sinal de baixa, apontando ali para testar seja média móvel 3 períodos, fechamento completo de um gap de alta em R$ 21,98, tem outro gap aqui também de corpo na faixa dos R$ 21,71, enfim, alguns suportes para esse papel. Primeiramente aqui, esse fechamento, outro fechamento aqui, que é o fechamento de um gap de corpo, e mais outro ainda um pouco mais para baixo. Enfim, uma região forte de suporte, que nesse momento não vejo nem possibilidade para compra ou venda de swing trade. Foco seria até um pouco maior em olhar para as operações de day trade que eu costumo comentar no giro de abertura ali após os primeiros 15 a 30 minutos de pregão. Eu mando um vídeo dentro do aplicativo falando sobre possibilidade de day trade em Petro, Vale, YouTube 4, BBDC 4, MGLU 3 e VVR 3. Depois aqui de Petro, vamos falar de Vale 3, que acionou nossa saída, perdeu a mínima do candle ali anterior. Era o stop de proteção em 56,09. O que é esse stop de proteção? Não, quando eu falo stop de proteção é porque é proteção de lucro. O ativo já estava gerando um lucro, coloquei o stop num ponto de não mais sair perdendo dessa operação. Ela foi lá e acionou a nossa saída. Está terminando o pregão de hoje para baixo da zona de resistência que ela tinha superado. Ou seja, seria interessante ela manter-se fechando acima dos 56,70. Pode até alterar esse fechamento, mas por enquanto está abaixo de 56,70. Então, um sinal negativo, engolfo de baixa. Reforça um pouco mais a chance de queda para quem está comprado ainda, de se trabalhar ou com stop baixo da mínima desse candle aqui de hoje, ou da mínima aqui do candle que gerou o fechamento para cima de tudo, que seria em 55,78. Essa operação da Vale 3 proporcionou aqui um leve ganho de 0,52%, isso gerou 0,11% para o capital total. O outro ativo que foi encerrada a posição hoje foi a Prio 3, perdeu a mínima do candle anterior, foi lá embaixo, bateu lá na média e está tentando se recuperar aqui. Na verdade, fechou no 0 a 0 no pregão de hoje, menos 0,03%, mas gerou a nossa saída justamente no valor que ela fechou, 36,64%. Passando os dados também do encerramento dessa posição, menos 0,27%, menos 0,03% do capital total, ou seja, praticamente no 0 a 0 essa posição aí da Prio 3.
Se continuar aqui de lado e gerar sinalização de alta, mais para a próxima semana, ainda ficaria interessado em buscar a operação de compra. Depois vamos falar de ALPA 4, encerramento da posição comprada. Por que encerramento da posição comprada? O ativo gerou uma abertura muito boa, foi lá em cima. E olhando para o gráfico 60 minutos, veio aqui romper todos esses topos, vai lá em cima, gera uma relação risco-retorno para a nossa compra maior do que 1 para 1, que seria, se eu arrisquei 3%, no caso daqui da ALPA 4, o risco dela tinha sido um risco ali de 2,78%, significa dizer que do ponto da nossa compra até onde ela andou, gerou mais do que 2,78%. Nesses casos, dependendo da situação, do movimento do preço de cada ativo, eu posso encerrar essa posição numa relação já de não mais sair perdendo dessa operação, já porque o papel gerou uma relação risco-retorno igual ou superior a 1 para 1. Quando ela fechou essa hora de pregão aqui, eu até estava saindo da live, ela fechou essa hora de pregão muito forte para baixo, abaixo da média, eu optei por encerrar essa posição basicamente no 0 a 0, ou seja, que era bem em cima do valor da nossa entrada. Passando aqui então os dados dessa saída do ativo, mais 0,03%, mais 0,01%, enfim, 0 a 0 essa posição da ALPA 4. Depois veio o VVR3, que bateu no objetivo da nossa compra, fechando com alta nesse momento de 7,33%, ainda diz aqui que está no leilão, fechando acima até do nosso preço de objetivo dessa operação. Essa compra então bateu no objetivo e proporcionou aqui um ganho de 7,17%, representando um crescimento de 0,72% do capital total, essa compra que foi feita na Via Varejo. Depois de VVR3, para quem segue comprado no ativo, pode trabalhar com stop aqui, ou no stop de não mais sair perdendo de alguma forma nessa operação, que seria justamente um stop abaixo da mínima de hoje, não seria mais para sair perdendo na faixa de R$16,34. São uma outra forma de condução dessa operação da Via Varejo. Ciel 3, fechamento ali abaixo ainda dos R$5, ontem ela fechou nos 5, hoje permaneceu abaixo dos R$5, segue brigando com os R$5. Então, ativo seguimos comprado, não tem nenhuma mudança no stop dessa operação. Permaneceu acima da média, se tivesse fechado para baixo da média, eu reposicionaria o stop dessa operação. Então, seguimos comprado com o stop no mesmo lugar que foi aqui comentado na análise de ontem. LRN3, também seguimos comprado, alta de 1,17%. Essa ação seguimos na ponta compradora, entrada nesse ativo aqui e tentando pegar a continuidade do movimento de subida dela. Passando os dados aqui, que é reposicionamento de stop dessa operação, na LRN3, o stop dela foi reposicionado em 43,05. Lembrando, a entrada por volta de 42,32 já é um stop de proteção. Não mais sair perdendo nessa operação. 43,05 é abaixo das mínimas desses dois candles aqui. Então, a ideia é ver se consegue também pegar algo mais para cima. O objetivo está um pouco mais para cima aí dos R$ 44,74. Na faixa dos R$ 44,98 se aproximou do objetivo, que é uma zona, tem aqui essa zona de resistência. Então, vamos ver se ela consegue dar sequência ao seu movimento de alta aí nos próximos pregões. Voltou aqui para baixo, encerramento da posição comprada no papel. FLRY3, fechamento com engolfo de baixa, perdeu a mínima do candle anterior, mas é o terceiro candle da minha entrada. A perda da mínima deste candle aqui gera minha saída a partir do próximo pregão nessa operação, ou seja, o stop dessa operação a partir do pregão de amanhã, de sexta-feira, tende a ser colocado ali nos 25,69. Se voltar aqui para baixo esse patamar, confirma o engolfo de baixa, aumenta a probabilidade de ter um movimento de queda após ter testado a zona de resistência. Depois de ter chegado muito próximo do objetivo, que seria R$ 26,67, o objetivo inicial que tinha sido traçado para a operação. Então, também o stop de proteção, logicamente. Se abrir com um gap de baixa aqui embaixo, aí, enfim, aí seria um stop de perda. Mas nesse momento, um stop de proteção para sair ainda com ganho da operação. CPLS6, recomendação de compra no pregão de hoje, mas basicamente vai vindo para acionar o stop da operação. Na verdade, acionou o stop da operação agora no leilão de fechamento. Então, essa operação então está encerrada em R$ 61,35, colocando até aqui a informação já dentro do aplicativo, desculpe, já colocar essa informação de encerramento da operação da operação aqui da CPLS6, esse encerramento, tanto que não consta mais aqui, o encerramento da CPLS6, 61,35, stop 2,42%, 0,27% de perda dessa operação no capital total. Nesse momento,
das operações de swing trade nesse mês está mais 2,48%. Então, operação encerrada na CPR6. Quais são os ativos que nós temos posição em aberto nesse momento? LRN3, FLRY3 e Ciel3. Depois disso, vamos falar aqui de Lame4. Pregão de hoje, pancada para cima no ativo. Na verdade, o setor, né? Magazine Luiza subiu, VVR3 subiu bem, Lame4 também deu uma pancada para cima, então, rompendo toda essa região para cima. Essa entrada aqui nesse ponto, com stop aqui embaixo, não seria a operação que eu gostaria de fazer. O meu interesse maior seria avaliar o próximo movimento de correção em busca de alguma compra no papel. Para quem já entrou no rompimento, stop no rompimento, seja desse ponto ou dessa máxima, o stop pode ficar abaixo da mínima desse candle, que ficaria na casa dos R$ 32,17. Ativo tinha ficado com a tendência indefinida e agora retoma essa tendência aí de alta de curto prazo, deixando aqui uma região para trás de antiga resistência que pode funcionar como um patamar de suporte para o preço para novas entradas, na faixa ali dos R$ 34,00 até o patamar dos R$ 33,40. Então, caso o preço retorne aqui para essa região, no Fibonacci até os 38,2% está aqui. Caso ocorra algum retorno aqui, fundo ascendente no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, faz aqui um retorno do preço e gera ali um fundo ascendente, possibilidade maior de buscar a operação na ponta compradora a favor desse bom rompimento, desse grande candle de alta na Lame4. ELET3 também gerou um grande candle de alta, 8,6%. Só que essa aqui tem uma certa diferença, né? Na Lame4, ela está iniciando, basicamente abrindo um movimento de alta agora, fazendo um rompimento agora, saindo de regiões importantes. No caso da ELET3, é um candle de alta depois de um movimento mais longo para cima. Já tinha um movimento mais longo para cima, que não estava com uma cara de tanta força e ganhou força aqui no final. Esse aqui é que eu realmente aguardaria um processo de correção. Pode até dar continuidade ao movimento de subida, mas eu ficaria bem atento na questão da correção, principalmente no preço. Quando eu falo correção no preço, eu estou falando de um movimento de baixa, para buscar a entrada mais próxima possível de uma região de suporte. A região de suporte você pode buscar ou região de topo anterior, ou média móvel 13 períodos, ou até mesmo jogando aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida e olhando ali as retrações Fibonacci 38,2%, 50%, alguns pontos onde o preço pode recuar, bater e gerar sinalização de alta a favor da tendência de alta de curto prazo, que é o caso aqui da ELET3 nesse momento. Por que eu menciono que esse candle aqui não me chama muita atenção para entrada? Se eu olhar para o gráfico semanal, eu já fico um pouco mais dentro de uma resistência de um gap de corpo, que é válido até o fechamento dessa semana, 37,66. Acima disso, o próximo nível de resistência um pouco mais relevante é lá na região de topo anterior, na faixa dos R$ 40,75, pelo gráfico semanal. Movimento um pouco mais longo de subida pelo gráfico semanal. Ponto positivo, voltando para cima dessa região aqui. Então isso já é um aspecto bem favorável para ELET3. E a outra questão, olhar para isso aqui depois de um movimento longo para cima, é quando eu bato o olho aqui na B3SA3, que tem um movimento longo para cima, vim aqui numa lateralização, rompe tudo para cima, ganha força, vai aqui no movimento um pouquinho mais travado, com candles pequenos e de repente uma pancada grande para cima. Cheguei a mencionar até na live de hoje no Radar do Mercado, quando tem um grande candle desse assim de alta, depois de um movimento mais longo, que não vinha demonstrando tanta força no sentido da força dos candles, das formações dos candles, e você tem um candle que muda muito a questão da característica dos anteriores, aumenta-se a chance desse aqui ser um sinal, uma chance, aumentando a chance de ter uma correção, uma reversão desse movimento de subida. Isso aqui ser o final do movimento de subida e ter um movimento para baixo. Qual o que aumenta ainda mais essa chance? Depois desse candle aqui chamado de Dark Cloud Cover, ou nuvem negra, um padrão de reversão dos candles, a perda da mínima dele, localizada em 58,44, aumentará a probabilidade de se ter justamente um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral. Então, para quem está comprado no swing trade em cima de B3SA3, depois de um longo movimento de subida no gráfico semanal, depois de um longo movimento de subida no gráfico diário, aumenta-se a probabilidade de se ter alguma correção, podendo buscar, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. E aí novas entradas no papel, monitoraria seja a região ali dos 56,39, 55,05, um dos pontos ali para ser monitorado a entrada, ou até mesmo uma retração de 61,8%
desse movimento inteiro aqui de subida. Por que um pouco mais para cá? Porque o movimento já é longo lá no gráfico semanal. Então, para aumentar um pouco mais a correção e, consequentemente, se afastar um pouco mais do topo, a questão da entrada e uma relação risco-retorno mais satisfatória. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.